O GP da Arábia Saudita de Fórmula 1 foi completamente incrível e fez com que Max Verstappen e Lewis Hamilton tivessem a oportunidade de chegar em Abu Dhabi completamente empatados nesse campeonato. Mas isso tudo principalmente por conta de um motivo, que fez com que Max Verstappen fosse punido nessa corrida. Mas será mesmo que foi justo? Será que essa punição deveria mesmo ter acontecido? Eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e esse GP de Jeddah de Fórmula 1 foi incrível. Eu tava um pouco desesperançoso de certa forma com esse GP especificamente, principalmente por conta da minha perspectiva da corrida. Achei que fosse uma corrida mais monótona. Acreditava mesmo que teriam poucas ultrapassagens, mas com toda certeza essa pista me surpreendeu e muito, e não apenas por conta do safety car, virtual safety car e bandeiras vermelhas que aconteceram. Na verdade, essas ultrapassagens que aconteceram no decorrer da corrida foram orgânicas e muitas vezes até mesmo sem a utilização do Drag Reduction System, que é o DRS. Ou seja, na minha opinião, pista aprovada para continuar no calendário da Fórmula 1, apesar de que com toda certeza merece sim algumas melhorias com relação à segurança do traçado. Mas obviamente que isso é assunto para outro vídeo. Mas o que exatamente foi o ponto mais alto da corrida? Com toda certeza foi a questão ali da punição de Max Verstappen, que não permitiu que o piloto holandês nem mesmo tentasse fazer uma volta mais rápida e ficar um ponto à frente no campeonato com relação a Lewis Hamilton. E justamente por conta disso, eles saem do GP da Arábia Saudita completamente empatados no campeonato. Mas será mesmo que foi justo? Eu queria falar sobre isso justamente nesse vídeo, mas antes é importante que você deixe seu like aqui embaixo, porque assim você ajuda o canal a despontar, crescer cada vez mais e mais pessoas podem conhecer o meu trabalho. Então já deixa o like aqui embaixo porque é completamente de graça. E claro que para falar exatamente o que aconteceu nesse incidente que fez com que Max Verstappen tomasse 5 segundos de punição, primeiramente é importante falar o que aconteceu na corrida. E eu vou trazer um resuminho bem rápido, em menos de um minutinho para você entender. Na verdade, Lewis Hamilton largou na pole position com o Bottas logo ao lado dele e eles conseguiram se manter à frente numa primeira largada. Por conta de um acidente, houve bandeira vermelha. Na segunda largada, acaba que tudo embaralhou. Valtteri Bottas perdeu a posição e Max Verstappen conseguiu pular à frente de Lewis Hamilton, também junto com Esteban Ocon. E acabou que Lewis Hamilton terminou ali na terceira colocação, quando houve mais uma bandeira vermelha. Dessa forma, acaba que Max Verstappen foi punido de certa forma e acabou largando atrás de Hamilton nessa segunda relargada. Isso tudo porque ele acabou atrapalhando de certa forma o piloto inglês, tentando defender a posição por fora da pista. Mas ainda esse não foi o ponto mais alto da corrida, não foi o mais polêmico. Na verdade, nessa terceira largada, Lewis Hamilton não teve a oportunidade de ultrapassar os dois pilotos e acabou ficando com a terceira colocação logo depois dessa terceira relargada, logo atrás de Esteban Ocon. Mas até aí foi limpo, na verdade, nessa terceira largada. E ele conseguiu ultrapassar Esteban Ocon na pista e aí foi se aproximando de Max Verstappen e cada vez mais também se aproximando desse lance mais polêmico da corrida. Mas o que basicamente aconteceu foi que durante muita parte dessa corrida, a maior parte, vamos dizer assim, Lewis Hamilton ficou sim atrás de Max Verstappen. Se aproximava bastante nos setores 2 e 3. Já no setor 1, tinha muita dificuldade de ficar logo atrás do piloto holandês, tanto por conta da turbulência, quanto também por conta da grande velocidade que a Red Bull tinha justamente nessa primeira parte da pista. Ficou mais ou menos isso por 30 voltas aproximadamente. E nesse meio tempo houveram safety car, virtual safety car, mas as posições entre os dois não foram alteradas. Até que chegou um momento da corrida que Lewis Hamilton teve a oportunidade de atacar o piloto holandês, já que aparentemente o pneu dele já estava mais desgastado, porque ele estava utilizando uma gama de pneus amarelas, enquanto Hamilton utilizava o branco, ou seja, a gente sabe, pneus brancos desgastam bem menos do que os pneus amarelos, pelo menos nessa pista da Arábia Saudita, porque a gente sabe que em outras condições muitas vezes isso não acontece, mas de linha de base, vamos dizer assim, é geralmente exatamente isso que acaba acontecendo com relação às gamas de pneus da Pirelli. Mas justamente por conta dessa tentativa de ultrapassagem que aconteceu o lance mais polêmico da corrida. Isso justamente porque Lewis Hamilton teve sim a oportunidade de colocar para o lado de fora da pista, no momento ali que ele abriu o DRS.
Abriu e a gente sabe, a Mercedes tem andado muito bem, mas muito bem mesmo nas partes de alta dos circuitos, principalmente na hora das retas. A gente percebe claramente no visual que a asa traseira da Mercedes tem um dispositivo que consegue abaixar um pouquinho mais e subir um pouquinho mais no momento das frenagens. E com toda certeza isso dá uma vantagem gigantesca para a equipe alemã. Ou seja, com o Lewis Hamilton abrindo o DRS, utilizando essa questão ali da asa traseira que abaixa e ainda contando com a potência do seu motor Mercedes, que é exatamente o mesmo utilizado aqui no Brasil, acaba que ele passou de passagem. Já estava mais de um carro à frente de Max Verstappen no momento da aproximação da curva 1. E foi aí que a bagunça começou a acontecer. A gente sabe, uma das melhores formas de defender a posição e que Max Verstappen aplica muito bem é a frenagem retardada. Ou seja, isso não significa que Max Verstappen é retardado ou um xingamento. Significa apenas que ele freia mais dentro do que o normal. E ele utiliza isso de forma incrível. Ele é um ótimo piloto e faz isso de uma forma muito bacana. Mas ele não contava, por exemplo, que justamente nessa curva 1 o carro iria escorregar como escorregou. E Lewis Hamilton tentou, obviamente, vir por fora da pista. Mas apesar disso, Verstappen veio de lado. E se Hamilton não tirasse o pé, acabaria que os dois iriam se tocar naquela situação. E Max Verstappen, vindo de lado, acabou cortando o caminho, ele que estava em segundo lugar até a aproximação da curva, e aí se colocou em primeiro lugar, numa situação onde ele deveria sim ter devolvido a posição, já que ele tinha colocado o carro de lado para defender a posição, ou seja, ele não tinha capacidade de se manter dentro da pista para defender a sua colocação e, além disso, acabou cortando o caminho. Ou seja, até aí a gente já sabe, ele deveria mesmo ter devolvido a posição, a Red Bull e a FIA já tinham falado sobre isso. E aí acabou que pouquíssimo tempo depois, faltando pouco para terminar a volta, Max Verstappen foi levantando o pé para permitir que Lewis Hamilton ultrapassasse ele dentro da pista, como se fosse devolver a posição. Claro que ele fez isso logo antes da zona de detecção do DRS, ou seja, a intenção dele era permitir que Lewis Hamilton ultrapassasse para que ele conseguisse abrir a asa traseira móvel e assim devolver mesmo a ultrapassagem para Hamilton. Só que Hamilton não percebeu essa oportunidade e acabou dando na traseira de Verstappen, que acelerou novamente e continuou na primeira colocação. E justamente por conta disso, por conta desse incidente na tentativa de ultrapassagem de Lewis Hamilton em cima de Max Verstappen e que não teve devolução de posição, acabou que o piloto holandês foi punido em 5 segundos. Mas será mesmo que isso é justo? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso que eu quero saber, mas é óbvio que eu vou contar para você se é ou não é justo segundo o regulamento da Fórmula 1. Eu acho que vocês já entenderam que realmente Max Verstappen deveria devolver a posição. Mas tem esse novo item, será mesmo que mesmo com o Lewis Hamilton batendo na traseira dele, ele na tentativa de devolver a posição, ele deveria mesmo ter sido punido? Na verdade, isso é algo bem complicado. A gente sabe que deveria ter sido devolvida a posição, ou seja, independente de Lewis Hamilton ter ou não batido na traseira de Max Verstappen, Verstappen deveria novamente ter tirado o pé na hora da pista, muito melhor se tivesse sido fora do traçado, situação que ele não fez, já que ele tirou o pé no meio da pista, mais para dentro do traçado do que para fora. Então, mesmo que ocorresse essa colisão entre Max Verstappen e Hamilton, numa situação posterior, ele deveria sim ter tirado o pé e permitido que o piloto inglês o ultrapassasse, para que aí sim essa outra situação de incidente, de batida na traseira do carro da RBR, fosse investigada. Mas Max Verstappen não fez isso. Quando ele sentiu a colisão de Lewis Hamilton no seu carro, ele apenas acelerou o máximo que ele podia e se distanciou do piloto inglês, que acabou mamando um pouquinho o dedo por um tempo, por ter a sua asa dianteira um pouco danificada nessa colisão. Ou seja, eu acredito que os 5 segundos foram muito bem colocados de punição para Max Verstappen. Acredito que foi uma punição justa e que o incidente entre ele e Lewis Hamilton, dessa batida ali na traseira de Verstappen, é um incidente à parte e que deve mesmo ser investigado à parte, justamente na intenção da gente ver quem é o culpado por esse incidente. Claro que eu vou trazer uma nova análise logo amanhã mesmo sobre esse incidente, dessa batida entre Verstappen e Lewis Hamilton, já que não dá para falar de tudo nesse vídeo, mas eu acredito que é necessária outra investigação à parte para entender quem deve ou não deve ser punido nesse incidente, que também pode ser considerado acidente de corrida, por exemplo. Mas como eu já disse, a análise desse especificamente não tem nada a ver com a punição que foi gerada para Max
Verstappen por conta da sua defesa de posição agressiva em excesso naquele momento da tentativa de ultrapassagem de Lewis Hamilton em cima dele. Mas a gente sabe que basicamente essa punição resultou na possibilidade de Lewis Hamilton conseguir sair ali da Arábia Saudita empatado com o piloto holandês. E isso pode não parecer muito, mas significa demais para o campeonato, já que acaba que lá em Abu Dhabi, se por exemplo acontecer um acidente entre os dois pilotos, o critério de desempate é número de vitórias. E nesse momento, Lewis Hamilton tem 9 vitórias e Max Verstappen tem 10 vitórias. Ou seja, um acidente entre os dois iria fazer com que Max Verstappen vencesse o campeonato mundial. Agora, se Lewis Hamilton chegasse em 10º lugar e Max Verstappen em 11º, quem sairia de Abu Dhabi seria Lewis Hamilton como campeão mundial. E aí, claro, se não houverem acidentes e os dois pilotos pontuarem, quem chegar à frente na corrida vai ser o campeão mundial do ano de 2021. E claro que eu tô muito ansioso para saber mesmo quem vai ser esse campeão mundial, e eu tava torcendo justamente por isso, para que o campeonato se mantivesse equilibrado e a gente tivesse essa disputa pelo campeonato justamente na última pista. E claro que eu vou contar para você de quem é a vantagem nessa pista de Abu Dhabi, pelo menos na minha opinião. Vou trazer mais vídeos sobre isso, mas antes, para que você não perca esses vídeos, é muito importante tanto que você deixe o like, que eu espero que você já tenha deixado no início desse vídeo, quanto também que você se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações, porque é só dessa forma que o YouTube vai te avisar toda vez que eu postar vídeo aqui na plataforma. Então não perde essa oportunidade, já se inscreve, ativa o sininho e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.